Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. E na videoaula de hoje nós iremos dar continuidade ao desenvolvimento da nossa urna. Nós já estamos bem avançados já na nossa urna, estamos já caminhando para a finalização dela. E se você está chegando neste vídeo aqui, é o primeiro vídeo que você vê sobre a urna, peço que você veja os vídeos anteriores, eu estou deixando aí sempre na descrição do vídeo a playlist, né? No caso, não é uma playlist aqui do YouTube, mas é uma lista de todos os vídeos em ordem da nossa urna. Então você vai poder assistir desde o primeiro, né, que eu ensino a criar o banco de dados e tudo que já temos até aqui, até este momento, obviamente. E daí você vai poder seguir tranquilamente neste e nos próximos vídeos. Mas se você quiser já ver este vídeo, já veja para você já saber o que você irá aprender até aqui e o que você ainda irá, obviamente, aprender. Espero que realmente esteja sendo útil para você. E também convido você a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, deixar aí o seu joinha também e compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam aprender o Axis também. E não deixe de conhecer o meu treinamento de formulários desacoplados utilizando o Axis. Eu fiz um treinamento em que eu ensino como trabalhar com formulário desacoplado, aquele formulário que não está ligado diretamente à tabela. Eu vou buscar os dados na tabela através da biblioteca DAO, que é nativa, né, do Office, né, no caso do Axis aqui, do VBA, e aí eu deixo o seu sistema absolutamente desacoplado, no caso esse formulário desacoplado do banco de dados, no sentido de você não precisar manter um vínculo constante com o seu banco de dados. Isso deixa o seu sistema mais rápido, deixa o seu sistema mais seguro em relação à corrupção dos dados e também muito mais profissional, pois é assim que todas as linguagens atuais e até as anteriores, né, já trabalham com as informações. Deixa a sua rede desafogada e o seu sistema muito mais fluido. Vale a pena você conferir. O primeiro link na descrição deste vídeo vai te levar a esse treinamento e tem vários vídeos lá que estão liberados para que você possa ver tudo que você irá aprender nesse treinamento. Então você já vai seguir esse treinamento, já vai fazer esse treinamento sabendo de fato o que você irá aprender. Então, pois bem, então vamos aqui para a nossa urna e nós estamos seguindo aqui, obviamente, né, o simulador que nós temos aqui no site aqui oficial. Ó. Esse site também estará aqui na descrição do nosso vídeo, na descrição desse vídeo, e nós já temos o seguinte: nós já temos todo o comportamento aqui de votação, tanto do governador como do presidente. Aqui está votando para o presidente. Eu vou só finalizar esse voto para eu reiniciar aqui, né? Eu vou confirmar, ó, confirmei esse voto, ok, e vou para uma nova simulação aqui. Nós estamos simulando aqui o segundo turno e ok. Então essa parte aqui de votação, a nossa urna já está funcionando e você já viu ela funcionando em vídeos anteriores. Ok, agora nós precisamos fazer esta funcionalidade aqui, ó. Eu vou executar aqui, vou salvar aqui, não tem nada para salvar, mas enfim. Vou executar aqui e vou aqui votar aqui, ó, no candidato 91 para governador. Note que ele carrega aqui as informações, ok, vou votar. Para governador, votei. E aqui ele já limpou aqui tudo e preparou o voto para presidente. E se eu digitar, por exemplo, aqui, ó, um número que não existe, ó, vou apertar aqui, ó, número 65. Ele já deu esse erro, erro em tempo de execução, ó, nenhum registro atual. O que acontece na urna caso eu vote também um número que não existe? Ó, aqui tem, eu posso votar no 91 e no 94 nessa simulação aqui, ó, no site oficial. Então eu vou digitar aqui o número, por exemplo, 00, que não existe, né, esse candidato 00. Então ele deu aqui, ó, como voto nulo. Ou seja, se eu for votar o 00, ele vai dar como voto nulo. E ele aparece aqui, ó, número errado. Ou seja, qualquer que seja o número que eu digite que não exista, que não faça parte, né, dos meus candidatos, ele vai ser um voto nulo. Então nós vamos reproduzir esse mesmo comportamento aqui. E eu posso confirmar o voto, ó. Votei e votei nulo aqui para governador. Então como que eu faço agora para votar nulo aqui também na minha urna? Então é o seguinte, que o nosso objetivo aqui hoje é fazer com que a nossa urna aqui ela aceite um voto nulo.
Então vamos lá, vamos ver como é que a nossa urna aqui já ela se comporta. Quando nós votamos qualquer um desses números aqui, né, que são os candidatos que já estão cadastrados aqui, ela contabiliza os votos aqui. E agora eu preciso também contabilizar os votos nulos. Então, como que eu faço para contabilizar os votos nulos? Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma outra tabela. Então, vou vir criar e tabela. Aqui em tabela, nós já vamos salvar a tabela aqui com o nome de TBL nulos e brancos. Nulos. Opa, só vamos escrever correto aqui, né? Então, TBL votos nulos brancos. Ok. Vamos entrar no modo design dessa tabela. Vamos remover aqui essa chave primária. Não é uma chave primária, né? Então vamos removê-la aqui. Está marcado como chave primária, né? Eu cliquei aqui com o botão direito e cliquei na chave primária para remover. Não vai ter chave primária essa nossa tabela, pois ela apenas irá contabilizar aqui se os votos são nulos ou não. E aqui eu vou pôr o seguinte: TBL, aliás, QTD voto nulo. Vai ser do tipo numérico. E aqui QTD voto branco. E vamos pôr aqui do tipo número também. E aqui, ó, em QTD voto nulo, em legenda eu vou pôr aqui nulos. E aqui no branco vamos pôr na legenda votos brancos. Ok, tá tudo certo. Vou salvar aqui e vou fechar. Então, quando eu for votar, que o número aqui não existir, no caso, vai ser um voto nulo. E caso eu clique no voto em branco, ele vai contabilizar aqui o voto em branco. Tudo certo até aqui? Então vamos para a codificação VBA que irá fazer isto. Então vamos lá, vou salvar aqui e já vou trabalhar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte: quando nós votamos, nós apertamos aqui no confirmar, ok? Então vamos entrar aqui no código do botão confirmar. Opa, só que não é aqui. Confirmar e ao clicar. Ok, estou no código aqui do botão confirmar. Lembra que nós criamos aqui, ó, esta sequência aqui, ó, 0 ou 1, caso esteja em 0, eu sei que eu estou votando no governador ou, né, no candidato, na função que você decidir escreveu aí. Se tiver no 1, eu estou votando no presidente. Ok. Então é o seguinte, precisamos fazer mais uma alteração aqui, ó, na nossa tabela de votos nulos e brancos. Então vamos entrar aqui no modo design e vamos fazer o seguinte: cargo. Porque daí eu vou informar qual cargo que eu estou votando, no caso, nulo ou branco. Ok? Então tá tudo certo aqui. Eu vou vir aqui em legenda, eu vou por aqui como cargo apenas. Essa legenda não sei se a gente vai precisar usar, mas eu estou pondo aqui caso a gente vá usar por algum motivo, ela já vai aparecer certinho. A quantidade de caracteres aqui não precisa ter muitos, então apenas eu vou por aqui como 25 caracteres e tá tudo certo. E ok, vou fechar aqui. E já vamos trabalhar aqui, ó. Ao apertar confirmar, eu preciso agora, todas as vezes que eu digitar confirmar, eu preciso verificar se já existe ou não este número aqui que a pessoa está votando. E qual que é o número? Esse cara aqui, ó, e número do candidato, esta variável. Aqui em aulas anteriores, obviamente, se você está acompanhando, você sabe do que se trata esta variável. Então aqui, ó, esta variável recebe os dois números que estão nas labels que compõem o número do candidato. E quando eu chego aqui agora, ó, o que eu vou fazer?
que eu preciso fazer? Eu preciso verificar se esta composição de número aqui, ela, no caso, já existe, mas no caso já antes, né, de realizar aqui antes de apertar o botão confirmar. Só ao digitar eu já preciso ver isso. Então eu vou vir aqui, ó, no evento time, pois é no evento time que eu faço piscar os quadrantes aqui, né? Quando eu estou digitando 9 ou qualquer que seja o número aqui, ele fica piscando aqui, aguardando o número 9. Quando eu digito, ele para de piscar e começa a piscar aqui o próximo quadrante aqui, né? Que é um rótulo, né? Então ele também fica aguardando até eu digitar um número. E quando eu digito o número, ele para de piscar também. Então é aqui que nós iremos fazer a verificação. Aqui, ó, nesse campo aqui eu carrego, no caso aqui, a foto e as informações, né, subcarrega candidato, as informações do candidato. Então eu preciso, no caso, ir agora aqui, ó, nesta minha função que carrega a função do candidato, sub, ó, carrega a função do candidato, ó, essa função que eu estou chamando aqui, no caso é uma sub, né, não é uma função, é uma sub. Essa sub que carrega o candidato, ela estará aqui. E aí eu vou agora nesse momento aqui, ó, carregar todas as funções do candidato. Note o seguinte: vou executar aqui a urna. Eu vou digitar aqui o número, no caso que não existe. Voto para governador, no caso, ó, 5. Ele deu esse erro, erro em tempo de execução 3021. Esse erro aqui é importante para nós, erro 3021. Nenhum registro atual, ou seja, ele não encontrou nenhum código com este número aqui. Então eu vou utilizar aqui do tratamento de erro no Axis. Eu nem vou, no caso aqui é criar uma função de lookup para buscar. Eu vou usar o próprio tratamento de erro do Axis para realizar, no caso, para avisar que este número aqui não existe, que que será um voto nulo. Então como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, ó, eu já digitei isso. Eu vou vir aqui em depurar, né? Ele está vindo aqui na função que carrega o candidato, né? Vou cancelar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Logo aqui embaixo desta variável, da declaração das variáveis, eu vou pôr o seguinte, ó, on errou goto trata erro. Então, caso aconteça algum erro, eu quero que ele vá executar o código que estiver aqui neste rótulo do meu VBA. Então, vou copiar esse carinha aqui, ó, e vou vir aqui embaixo, ó, tá vendo? Logo aqui embaixo do LBL fim, visibilidade, alguma coisa do tipo, embaixo aqui, ó, entre esta linha e esta linha, eu vou por aqui, ó, meu código exit sub, ou seja, ele vai executar até aqui e para, ok? Só que tem mais um detalhe, deixa eu só indentar isso aqui corretamente aqui, ok, deixa eu dar uma indentada aqui, ok, tá tudo indentado certinho, ok, ó, o exit sub eu coloquei aqui e abaixo do exit sub eu vou colocar o meu tratamento de erro, vou colocar o trata erro, dois pontos, porque daí o Axis sabe que aqui é o tratamento de erro. E o erro que nós estamos testando é o erro 3021, ou seja, if agora e ponto number igual ao 3021, que é nenhum registro atual, então ele vai fazer alguma coisa. Então, caso não exista nenhum desses cara aqui, nós iremos fazer algo. Eu vou colocar aqui else e end if, apenas para finalizarmos o nosso if aqui e não causar nenhum erro. Então o que acontece? Vamos ver o que acontece aqui no nosso simulador. Caso eu digite um número que não existe, ó, já digitei, ele carregou tudo e deu aqui, ó, voto nulo. Ele apareceu aqui este campo aqui com um voto, avisando que eu irei fazer um voto nulo. Então aqui como que eu vou fazer a mesma coisa aqui? Ao digitar um número que não existe, ele não apareceu nada, no meu caso ele deu aquele erro, só que eu quero que ele apareça exatamente o que está aqui, né, ó. Apareça aqui apenas o nome aqui, ó, número errado, onde apareceria no caso aqui o nome, né, do governador. Se colocar aqui corrige, colocar aqui o número 91, ó, onde aparece o nome aqui, ele apareceu número errado. Então vou pôr aqui para aparecer a mesma coisa, número errado aqui,
E aqui embaixo vai aparecer o voto nulo. Como se eu corrigir aqui de novo e colocar um número que não existe, ó, deu voto nulo e número errado. Então vamos já reproduzir isso aqui no nosso código. E aqui, ó, o nome do candidato. Então vamos pôr logo aqui abaixo, o nome do candidato é o nome voto ou número errado, né? Como está aqui, ó, número errado. Então vamos pôr aqui, ó, onde aparece o nome do candidato, vou pôr aqui nome errado. Então vamos entrar aqui, ó, e fazer o seguinte: mi.lbl nome candidato. Vou colocar igual aqui, ó, e vou pôr o seguinte, ó. Tá tudo maiúsculo lá, né? Vou pôr número errado. Poderíamos criar uma label aqui para aparecer bem no canto, mas aí vamos fazer dessa forma mesmo. Número errado. Ok. Tudo certo, número errado. E caso não seja esse erro aqui, aliás, vamos fazer o seguinte. Caso não seja esse erro aqui, ó, eu vou dar um aqui no else, eu vou apenas exibir uma mensagem box, msg box. Eu vou tirar o maiúsculo aqui. Eu vou abrir aqui uma e vou por o seguinte, ó. Na mensagem eu vou colocar erro ponto descrição vírgula vb exclamation vírgula também, e o título eu vou colocar o número do erro e vou escrever aqui o seguinte: erro, fecho aqui aspas, e comercial e erro.number, que aí ele retorna o número do erro. Então basicamente escrever esta linha de código aqui exatamente como está, para que quando o erro não seja o 3021 ele execute essa linha aqui. Ele vai trazer a descrição do erro, que basicamente é o que o Axis já iria apresentar caso não houvesse tratamento, com o número do erro no título da mensagem box, ok? Então, ok, ele aparece aqui, ó, número errado, e eu preciso criar mais um campinho aqui, ó, que vai ser o voto nulo. Então, vou ver aqui mais ou menos o tamanho para nós reproduzirmos. É um tamanhozinho, né? Não é grande, é pequeno. Então vamos fazer o seguinte: vou vir aqui, vou pôr mais ou menos aqui, ó. Então vou vir aqui, ó, em modo design, vou vir aqui em rótulo e eu vou largar esse rótulo aqui, ó, mais ou menos aqui, e vou escrever o seguinte: voto, apenas para o nosso rótulo permanecer, voto nulo. E aqui em outra, o nome vai ser lbl voto nulo. Eu acho que também será usado para o voto em branco, mas vamos deixar assim mesmo. lbl voto nulo. E aqui, como já está selecionado, eu vou abrir ele aqui, ó. Vou abrir bem ele aqui, ficar bem grandinho aqui, ok. Aqui em página inicial eu vou centralizar o tamanho da fonte, eu vou aumentar o tamanho da fonte para 36 aqui, ok. Vou salvar aqui, vou ver aqui mais ou menos a cor, então vou deixar aqui apenas na cor preta mesmo, ok. Vou fechar, vou abrir aqui, agora sim, ó. Vou voltar aqui, vou voltar aqui no VBA e vamos continuar aqui, ó. Estou aqui no trata erro, número errado, e aí eu faço o seguinte, ó, mi ponto lbl, eu só tenho que parar aqui esse formulário, como ele tem um time, ele fica atrapalhando. Tá, agora mi ponto lbl voto nulo ponto caption, ele será igual a isso mesmo, né? Voto nulo, porque pode ser que nós iremos usar ele para voto em branco, então vou por aqui voto nulo
m.lbl voto nulo ponto visible igual a false. E é isso. Aliás, visible igual a true, né? Ele vai ser exibido. Então vamos ver como que está funcionando até aqui. Eu abro aqui, vou digitar um número que não existe. Opa, o objeto não aceita este, a propriedade ou método. Vamos ver onde foi o erro. Aqui, ó, lbl ponto nome candidato, faltou o ponto caption. Se trata de um rótulo. Então vamos fechar aqui. Vamos fechar aqui e vamos abrir de novo. Número 55. Opa, já apareceu, ó, voto nulo. Só que não aparece aqui o voto errado. E eu preciso pôr aqui o voto errado. Então, como que a gente vai fazer isso? Vou fechar. E vou pôr aqui, ó. Esse cara aqui, ó, nome do candidato. Vou copiar aqui. Nome do candidato ponto visible igual a true também. Então é isso. Vamos abrir, número 55. Número errado, voto nulo. Já semelhante ao que está aqui, número errado, voto nulo. E basicamente é isso. Se eu confirmar agora aqui, ó, esse voto nulo, eu preciso contabilizar um voto nulo aqui no caso para o governador. Então já vamos tratar isso. Se eu clicar aqui em confirmar, ele vai dar outro erro aqui, porque esse voto nulo não existe. Então antes de dar este erro, eu vou vir aqui em confirmar, eventos, ao clicar, e é o seguinte, ó, ao clicar aqui, aí eu faço a composição do número. Só que daí, quando eu faço essa composição de número aqui, logo aqui embaixo eu verifico se o número ele existe, ó, no caso if me ponto. No caso eu vou fazer o seguinte, ó, lbl ponto voto nulo ponto visible. Se ela for visível, significa dizer que o nosso voto aqui foi um voto nulo. Já foi verificado que esse candidato não existe e será um voto nulo. Então, se o visível for igual a, por aqui, false, se a label que exibe que o voto ele é nulo, se ela estiver invisível, ou seja, ele verificou e viu que o voto ele não é nulo, o voto existe. Então ele vai e executa o que está aqui. Caso não, ou seja, else, e aqui eu coloco o end if. Esse end if aqui e vou concatenar aqui para facilitar a nossa leitura, né? Aliás, indentar. Indentar, procedure, ok. Deixa eu só dar um espaço aqui, tá tudo certo. Então, ok. Eu verifico se ele está visível, se for igual a falso. Se for igual a falso, então, ou seja, significa dizer que é um voto normal. Então, vai acontecer o voto e eu vou contabilizar aqui. Caso não seja, ou seja, ele esteja visível, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa aqui de verificar aqui a sequência, ó. Vou verificar aqui, ó, vou copiar até esse mesmo cara aqui, ó, Ctrl C, ó, esse mesmo if aqui que está dentro aqui do visível igual a false aqui, né? Eu vou copiar, vou colar ele aqui dentro do meu else. Ou seja, caso o meu voto seja válido, ou seja, o visível seja falso, porque não exibiu que ele é um voto nulo ou em branco, então eu executo else. Né? No caso aqui, se ele for true, né? Tá confuso isso, deixa eu recompor aqui. Eu verifico todas as vezes que eu for votar e digitar um número que não existe, este campinho aqui, voto nulo, ele aparece. Se o número não existir, ele vai aparecer. Ele vai ficar visível, ou seja, indica que o número aqui não existe. Se o número não existe, eu verifico se o que está aqui dentro deste campo se é voto nulo, pois indica que o número não existe, né? Então, se é um voto nulo, eu vou votar nulo aqui, ó. Eu vou pôr aqui no meu else, na sequência em que está acontecendo, que o voto será um voto nulo. Então, eu não irei fazer o update, no caso, nesta tabela. Vai ser nesta outra tabela aqui.
Eu vou até entrar no modo design para nós ver o nome certinho dela. Então vou renomear aqui, aliás, não vou renomear ela, vou só entrar aqui no clicar em renomear para eu conseguir copiar, ó, Ctrl C. OK. E vou entrar no modo design de novo para nós ver o nome dos campos. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou voltar aqui. Eu vou fazer um update agora, ao invés de update TBL candidatos, não, vai ser TBL votos nulos e brancos, set e quantidade de votos. Aí eu vou ver aqui, ó, QTD, no caso aqui é voto nulo. Então eu vou ver aqui, ó, QTD voto nulo. Então eu vou copiar aqui, ó, QTD voto nulo. Ó, TBL votos nulo, ó, TBL votos nulos. Então a quantidade de votos eu tenho que ver aqui, ó, QTD voto nulo. Então vou dar um Ctrl C aqui, nome desse campo. Vou vir aqui e no set aqui, ó, após o set QTD votos, eu vou pôr QTD votos nulo. Ele vai ser igual ao QTD votos nulo mesmo, ao que já existe na tabela, mais um. O critério que nós iremos usar, no caso, é o cargo. Então vamos fazer o seguinte, ó, cargo igual ao que? No caso aqui, governador, que é o primeiro. Então é isso. Só que eu tenho que tirar essa aspa daqui e colocar ela aqui. Agora sim. Então o cargo seja igual a governador. Então, se for governador, ele já vai por aqui. E caso não seja, vai ser esse mesmo código aqui, só que muda para presidente. Então vou copiar aqui, ó, Ctrl C. Vou colar aqui e aqui eu vou pôr presidente. OK. Presidente. Então vamos ver se isso aqui vai funcionar do jeito que nós queremos. Só tem um detalhe aqui. Como é que eu vou saber que eu estou votando no governador ou no presidente? Justamente na sequência, ó. Se eu estiver na sequência 1 ou na sequência 2, que é a mesma coisa que nós fazemos aqui em cima. OK? Então vamos ver se isso vai funcionar. Minimizar aqui. Note que não temos nenhum voto em branco, nenhum voto branco e nenhum voto nulo, né? Nem para candidato a presidente nem a governador. Então aqui eu já tenho que criar, ó, cargo governador. Os mesmos cargos que tem nessa tabela aqui, candidato, esses cargos aqui eu preciso ter eles aqui também, e presidente, pois nós iremos usar como critério para na hora que for incrementar aqui os votos nulos e os votos em brancos, tá? Governador e presidente. OK? Vou fechar aqui e vamos fazer uma simulação. Vou voltar aqui, por exemplo, primeiro eu vou voltar para presidente, OK? Para governador, vou ter aqui, governador aqui existe, eu vou confirmar, e aí para presidente eu vou voltar aqui no número que não existe. Opa, apareceu o número errado, voto nulo, e vou confirmar. Confirmei, beleza, vou fechar aqui e vou ver o que aconteceu. Houve o voto aqui mesmo para o meu candidato a governador, só que o meu voto tá, nulo, ele deu um voto para o governador nulo e também deu um voto para o presidente. Então nós precisamos corrigir isso. Não votei presidente nulo, eu só votei, no caso, para governador. Então vamos só fazer mais um teste. Vou dar uma olhada aqui, vai que nós fizemos alguma coisa. Ó, governador 91. Eu vou votar nele de novo, então vai ter que ter 5 votos aqui. Então vou votar aqui, ó, governador 91 novamente, confirmar e vou fechar aqui. Vou atualizar aqui minha tabela. Ó, não, fizemos alguma coisa errada, pois ele não está votando aqui, ó. E aqui, ó, ele contabilizou 2 votos aqui para o governador, mesmo eu tendo votado aqui um voto que existe. Então vamos ver aqui, ó. Eu devo ter mexido naquela hora e alterei. Aqui tá tudo certo, aqui no botão de confirmar. O que está errado, ó, é aqui, ó.
no time aqui, eu tenho que carregar as informações do candidato. E aqui, ó, quando eu carregar as informações do candidato, eu tenho esse for aqui, que ele deixa agora visível todos os campos que sejam, né, do tipo LBL, no caso do tipo label. E aqui eu preciso agora colocar os campos que eu necessito que eles permaneçam invisíveis. Então, no caso aqui, eu preciso fazer com que este campo aqui, no caso é .lbl, voto nulo, .visible igual a false. Eu preciso manter ele falso, por quê? Porque eu já fiz o voto aqui, eu já carreguei as informações do candidato. Ok? E aí eu faço com que ele fique falso. Mas eu só faço com que ele fique falso caso ele já esteja falso. E para eu saber que ele está falso, eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu vou por aqui uma variável do tipo booleana, dim.b as boolean b.voto nulo. E aqui o que eu faço? Eu carrego as informações do candidato e aqui eu venho, ó, caso deu erro, ele vai executar esse cara aqui. Coloca aqui como visível e tal. Tudo bem. Só que caso o erro aqui 3021 aconteça, eu coloco aqui o campo como visível igual a true. E aí eu também vou fazer o seguinte, vou colocar aqui o meu b ponto, esta variável aqui, ó, no voto nulo vou colocar como true. Só faltou. E ok, apenas isso. Caso seja um voto nulo, eu marco aqui que ela é nula. Para quê? Porque eu preciso fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar visível ou invisível aqui só se acontecer o erro. Se acontecer o erro, ele vai estar como invisível. Então, no caso a label que exibe se o voto é nulo ou não, ela vai estar visível só se acontecer o erro. Então, se acontecer o erro, ela fica true. Se não acontecer o erro, ela fica false. Então, eu posso pegar diretamente aqui a variável, ó, e jogar aqui, ó. Logo aqui embaixo eu faço for, deixo visível se for o caso, né? Todos os campos visíveis. Só que daí, se acontecer o erro, essa variável aqui ela ficou como true. Então o campo aqui ele vai estar como visível true. Se não, eu não faço nada porque ele já inicializa aqui, ó, como false. Então ele vai vir para cá e vai deixar invisível o campo. Então vou salvar aqui. Vou salvar aqui, vou fechar aqui e aí vamos testar agora, né? Eu vou fechar esse cara. Note que aqui temos alguns votos nulos aqui, então vou tirar todos e vou deixar apenas esse. E vamos tentar novamente voltar aqui no governador 91. Governador 91. Confirmei aqui o voto, ok. Agora sim, ó, entrei aqui, ó, ele já alterou. E aí, pro presidente eu vou votar nulo. 55 e ok. Vou fechar aqui agora. Note, ó, para presidente não alterou nada. Mas no voto nulo, ó, no caso presidente eu tenho um voto nulo. Agora eu vou votar nulo para o governador. Então, governador aqui eu vou votar 55, pode ser qualquer número, tá? Se não existir, ele dá como voto nulo. Governador 55, votei nulo. E para presidente, eu vou votar aqui no 78. Confirma. Ok. Ó, 78 aqui, ó, o presidente já veio para 3 votos. E nulos aqui para governador aumentou para mais um voto. Então tem 3 votos nulos para governador. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo nós iremos provavelmente trabalhar aqui nos votos brancos. E tá tudo certo, pessoal. Então espero que você tenha gostado, aproveitado bastante. E até o próximo vídeo, pessoal. Se assim Deus nos permitir.